A Universidade de Sorocaba, comemorando 100 anos do rádio no Brasil, traz hoje um dos mais completos radialistas de Sorocaba, que fez história, faz história, trabalhou em Sorocaba, São Paulo, viajou o mundo para conhecer sobre o rádio, Walter César Calles. Temos o prazer de recebê-lo aqui no Laboratório de Comunicação para comemorar esses 100 anos que é feito pela Rádio Uniso e também pela TV Uniso. Walter, muito bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Olha, eu fico feliz com esse convite e principalmente gostaria de parabenizar a Uniso, né, e todos que estão envolvidos nesse projeto aí, em comemoração aos 100 anos do rádio. Acho que é uma oportunidade muito bacana, legal, única que a gente tem, né, de ter esse registro aí, pelo menos de um pessoal que participou de um período, né, desses 100 anos do rádio aqui em Sorocaba. Muito bacana, agradecer o convite de vocês. Walter, desses 100 anos, quantos anos você já desenvolveu seu trabalho no rádio? Nesse dia que nós estamos gravando hoje, são quase 35 anos. Por que quase? Porque nós estamos no mês de junho, eu completo em outubro 35 anos de rádio, né? Então, 35 anos aí atuando em rádio. Comecei em 1987 e trabalhando, comecei como operador e é uma história aí que eu tive várias passagens, né, pelo rádio, diferentes funções, muito bacana. Eu só tenho a agradecer ao rádio por tudo que ele me proporcionou. E como é que foi o início desse gosto pelo rádio? Você que era um vendedor das lojas Mapping, se não me falha a memória, e começou a gostar de rádio. Como é que você chegou ao rádio? Na verdade, eu comecei a trabalhar como balconista, né? Eu trabalhava numa loja de materiais elétricos aqui em Sorocaba, chamada Bimbo e tal, que coincidentemente o dono era irmão de um dos donos de uma das emissoras aqui em Sorocaba, no caso, o senhor Orlando Bismara, né? Que é dono da Rádio Cacique. Mas comecei a trabalhar lá sem nenhuma pretensão de trabalhar em rádio. Depois eu fui trabalhar no Mapping, mas eu trabalhei na financiadora Mapping, né? Estava numa outra área, fazendo curso de processamento de dados, tal, no colegial, na época, um colegial técnico, que é ensino médio hoje. E aí o que acontece? Mais ou menos com uns 12 anos eu tenho recordação de ficar fazendo trabalhos de escola, essas coisas à tarde, e tá anotando as músicas que tocavam na programação da rádio. Na época, acho que eu via muitas rádios AM, né, tal. E aí eu comecei a anotar e no outro dia eu anotava de novo para saber se iam tocar as mesmas músicas, né? As pessoas me falam, mas você sabia por que estava fazendo isso? Não, eu queria só saber se repetia a música, mas era um gosto já de estar ouvindo rádio, né? A gente é dessa geração do rádio, né? Depois disso, uma das minhas melhores amigas de ginásio, de primário e ginásio e tal, começou a namorar um radialista. No caso aí o Fernando Carriel, que é outro radialista aqui de Sorocaba também. E um dia a Maria me convidou para conhecer o estúdio da rádio e eu fui até lá com ela e fiquei apaixonado por aquele ambiente e tal, né? Sabe aquela coisa que você fala, nossa, eu quero trabalhar aqui, né? Eu quero trabalhar nesse negócio aqui. Eu gostei desse ambiente. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais tal, e começar a ouvir com um ouvido mais crítico, né, para tentar aprender um pouco. Então, essa vontade de trabalhar em rádio mesmo veio aí, acho que a partir dos 16 anos tal. Depois disso eu fiz vários testes, inclusive a Rádio Vanguarda fazia alguns testes e eles convocavam o pessoal para poder fazer testes na rádio. E eu me lembro de ter feito 3 testes lá no período de um ano, em períodos aí de 3 ou 4 meses, tiveram testes diferentes e eu participei. No último teste que eu participei, que foi feito pela mesma pessoa, na época era o senhor Camargo, que era o operador lá, o seu Camargo olhou bem para mim assim, né? Eu cometi vários erros, né? Então, por exemplo, tinha uma banda que chamava ABC, eu mandei um ABC no ar, na gravação e tal, né?
aquela coisa, né, de falhas que acabam acontecendo para uma pessoa novata que está tentando entrar no mercado. E na última vez que eu gravei o piloto, ele olhou bem para mim e falou assim, filho, você me parece ser uma boa pessoa, mas desiste disso aí não é para você. E aí eu saí de lá com essa sensação ruim, de certa forma, mas ao mesmo tempo, hoje eu enxergo dessa forma. No momento foi instintivo, né? Mas eu tinha dois caminhos. Ou eu ouvia só aquela frase que ele falou que eu não era para aquela área, ou tentava melhorar para descobrir por que eu não estava conseguindo fazer. E instintivamente eu fui para esse lado, comecei a tentar melhorar. E depois, né, de tanto fazer testes na rádio, eu acabei conhecendo um dos locutores lá, o César Lante, que já trabalhava na Rádio Vanguarda. E daí a gente descobriu que a gente já se conhecia de vista, né, no ônibus ali do bairro onde a gente morava, na Vila Hortência. E aí começa uma amizade. Um dia eu trabalhando na financiadora, participo de uma promoção lá na Rádio Vanguarda, que o César estava fazendo o horário e era para falar o prefixo da rádio, que era coisa que eu sabia de cor e salteado. E aí eu ganhei um prêmio, eu não lembro até hoje se era camiseta ou convite para cinema, uma coisa assim. E eu fui buscar na rádio e daí ele estava saindo e ele falou, olha, parece que vai precisar de um operador aí, você não quer se candidatar? Aí eu falei, acho que sim. Beleza, eu queria ser locutor, mas era uma porta de entrada. E foi assim que eu comecei, né? E aí eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, né, com a família Pavlovski, né, com o senhor Salomão Pavlovski, que foi a primeira empresa, né, a Rádio Vanguarda, que me abriu a possibilidade de começar a aprender na época sobre rádio e começar a trabalhar. Você, como operador de áudio, queria algo mais. Chegou a ir até outra emissora para gravar algum teste, algum outro comercial? Ó, na Rádio Vanguarda, eu fiquei basicamente 2 ou 3 meses como operador. Comecei em outubro, exatamente. Eu fiquei 3 meses como operador de áudio, né? E ali com contato com o pessoal, já pegando um pouco mais do jeito, como falar, ouvindo as dicas dos profissionais, os comunicadores lá. E aí uma outra pessoa que me ajudou bastante também, que é o Paulo Alonso, que na época era nosso programador musical lá na Rádio Vanguarda. Ele me incentivou muito olha, faz assim, faz desse jeito, tal, me deu várias dicas importantes e foi uma das pessoas que conseguiu convencer o senhor Salomão Pavlovski a me deixar falar a hora certa. E no dia 1º de outubro de 1988, foi a primeira vez que eu abri o microfone de rádio. Eu lembro bem, a gente estava comemorando o Réveillon na minha casa e o pessoal lá virou, né, o ano, tal, comemorando, festa, e eu lembro que eu fiquei um pouquinho e já fui dormir, porque eu tinha que entrar às 6 da manhã na rádio, que é o primeiro dia que eu ia começar a falar no rádio, né? E ia começar a falar a hora certa. E eu fiquei, acho que 15 ou 20 dias, eu só falava a hora certa. E do jeito que era pré-estabelecido pelo senhor Salomão. Então aí eu já começo a falar no rádio, depois de uns 15 ou 20 dias, ele me abre uma possibilidade de eu começar a falar um pouco mais, né? Na Rádio Cacique, na Rádio Vanguarda. E aí tem essa coisa, a primeira rádio que eu conheci foi a Rádio Cacique, eu tinha uma vontade de trabalhar na Rádio Cacique, né? E aí um dia surgiu a possibilidade de fazer um teste na Rádio Cacique, eu fui até lá, e quem fez o meu teste é esse que está me entrevistando aqui agora, Luizinho Rodrigues, me lembra bem até hoje, até da trilha que foi utilizada, o comercial que eu gravei e tal, é uma coisa que fica gravada na memória, né? E aí surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando na Rádio Cacique. Nesse momento eu saio da Vanguarda, vou para Cacique, acho que finalzinho de fevereiro de 88, então foi muito rápido essa mudança. E depois de lá, foi uma passagem meteórica pela Cacique também, que aí eu fiquei acho que 10 dias na Cacique, porque daí eu recebi o convite para trabalhar na Rádio Ipanema, e aí depois a gente emenda essa história, senão eu não paro de falar. E aí começou uma história vencedora dentro do rádio, quando você é convidado para trabalhar numa das emissoras mais importantes do interior paulista, que foi a Rádio Ipanema à época, em 88. Roberto Macedo chamou para ser o locutor da rádio, é isso? Exatamente. Eu estava na semana de estreia na Rádio Cacique e tal, e aí eu recebo uma ligação desse meu amigo Fernando, falou, olha, o Roberto Macedo quer conversar com você. E eu falei, puxa, mas eu acabei de vir para cá, né? E
E a Rádio Ipanema estava sendo ventilada na época como, né, a grande emissora que estava chegando na cidade. Digamos assim, selecionou aí profissionais de destaque na cidade para trabalhar. O Roberto Macedo, sem dúvida, formou uma equipe muito legal e é uma outra pessoa que eu tenho também uma gratidão muito grande por essa oportunidade que ele me deu. E aí converso com o Roberto e a gente acaba chegando num acordo ali para ir para a Rádio Ipanema, que além de ter uma estrutura fantástica, né, oferecer ser um divisor de águas no rádio FM naquele momento na cidade, né, vindo com um grupo fantástico também, o Grupo Palhato, aí, comandado por Dr. Benedito Palhato, que foi o empresário aí que comandou empresas fortíssimas desse grupo, inclusive era dono da equipe de basquetebol da Minercal, né, que todo mundo conhece através da Hortência, uma equipe vencedora e tudo mais. Trouxe essa oportunidade e eu começo ali como folguista na Rádio Ipanema. Depois desta passagem de folguista, você foi um locutor da rádio também, só que você também queria dominar o mundo, né? Não só em Sorocaba, começou também a procurar algo em São Paulo. Como é que é a sua história na passagem por São Paulo também? Bom, eu estava na Rádio Ipanema e depois, acho que de 6 meses que eu estava como folguista, surgiu a oportunidade de eu ser efetivado como locutor de horário fixo, né? E aí, essa história na Ipanema começa em 88. Em 89, metade de 89, o sonho de quem trabalha em Sorocaba, né? E, aliás, tem uma coisa de quem trabalha no interior é trabalhar numa grande capital, né? E São Paulo realmente é considerada até hoje uma se não a mais forte, né? Uma das principais forças do rádio no país. E meu sonho era trabalhar em São Paulo e através de um cliente da Rádio Ipanema que conhecia um dos comunicadores da Rádio Metropolitana em São Paulo. Esse cliente chama Anselmo, né? E ele me apresentou e levou um piloto meu pro radialista, o Celso Giunti, que fazia parte da equipe da Metropolitana. E era de uma equipe que tinha acabado de sair da Rádio Cidade, que era o grande fenômeno da época em São Paulo, tal, junto com outros grandes nomes, e leva, e o Celso Giunti me coloca, dá um aval no meu piloto e me apresenta para o coordenador, né, da rádio, que é o BemTV. BemTV, para quem não conhece, até hoje é o Carlos... Agora eu esqueci o nome completo. A idade não permite mais, né? Não, mas todo mundo chama de BemTV. O BemTV é a voz padrão do SBT até hoje, né? São, sei lá, 40 anos como voz padrão do SBT. Um cara muito... Carlos Roberto. Carlos Roberto. E aí o Carlos Roberto me chama para trabalhar na Metropolitana. Volto eu a ser folguista de novo, continuo na Rádio Ipanema e fazendo aos finais de semana na Metropolitana, e aí que começa essa história de trabalhar em 2 lugares, tal, que tem algumas passagens interessantes aí também. Muita gente pensa que o rádio, por ter esse glamour da pessoa ser conhecida, receber vários convites para festas, né? Achar que o radialista ganha muito dinheiro. Como é que foram os perrengues para você chegar a esta história vencedora hoje? Por exemplo, em São Paulo. Foi muito difícil vencer essa batalha em São Paulo? O que é difícil, né, Luiz? Porque qualquer lugar que você está num ambiente que não é da tua residência, né? Você está fora da tua casa, você está com outras pessoas, um outro ritmo de vida, você tem um momento de adaptação, sem dúvida alguma, né? E tem uma passagem muito interessante que me mostrou essa coisa, né, que eu posso usar como um exemplo, né? Estou eu um dia em Sorocaba, né, e como eu trabalhava como folguista, só fazia final de semana. Então eu entrava sábado, domingo, madrugada, noite e tal. E durante a semana estava aqui na Rádio Ipanema. Aí um dia eu recebo uma ligação pela manhã. Na época o pessoal ligou na Ipanema, inclusive, para falar comigo, porque na época não tínhamos celular. Ligou e fala o seguinte: olha, você precisa estar na rádio às 4 da tarde para fazer o horário do Paulinho Leite.
Paulinho Leite não tá legal, tal, você precisa fazer o horário dele. E eu saía às 2h do ar nessa época da Rádio Ipanema, e nessa época era possível ainda, né? Sair 2 horas do ar, pegar o cometa, chegar em São Paulo, Avenida Paulista, antes das 4h. E eu lembro que eu fui e tal, correndo, pedi até para quem entrava depois de mim, acho que se não me engano era o César, chegar uns 15 minutinhos antes para eu poder ir para São Paulo. Fui para lá tal, mochilinha nas costas, né? Meu fone de ouvido ali, o dinheiro, a passagem, o dinheiro contado, passagem, metrô para ir, para voltar e tudo bem. Quando você recebe uma informação dessa, você vai o quê? Vai para fazer o horário da pessoa que está com aquela dificuldade naquele dia. Aí eu cheguei, o horário dele era das 4 às 7 da noite. Tudo bem. Chega 10 para 7, 5 para 7, 7 horas, o locutor das 7 às 10 não vai trabalhar. Não foi trabalhar, e aí o coordenador fala, olha, não veio, não mandou notícia, deve estar com algum problema, preso no trânsito, preciso que você fique. Beleza. Aí fico eu até às 10 da noite no ar. Tinha entrado às 4, aí fiquei até às 10. Não é a surpresa, né? O locutor que entrava depois das 10 às 2 da manhã era o Sérgio Boca, que também é uma voz conhecidíssima do rádio, né? Programas de sucesso na noite, no Brasil inteiro. E o Sérgio Boca também não foi. Eu conto essa história, tem gente que fala, não é possível, isso daí é invenção. Não, mas é verdade, gente. É uma pena que a gente não possa falar com os coordenadores da época para eles, né, relatarem isso aí. E aí eu estico até as 2 da manhã. E eu lembro que por volta de 10, quando eu vi que eu ia ter que ficar até as 2 da manhã, o coordenador falou o seguinte, tenta ligar para o cara que vai entrar depois, que era o Maurício Morales, ver se ele pode chegar um pouco mais cedo. Em vez de ele entrar às 2, ele entra um pouco mais cedo para você não perder o último cometa para Sorocaba, que o último cometa acho que saía à 1 da manhã e o metrô parava à 00:30. E aí ligo para o Maurício Morales, tal, não atende. E eu fiquei lá até as 2 da manhã. Resumo da ópera. Para alguém que achou que ia entrar às 4 da tarde e ia sair às 7 da noite, eu já estava no ar desde as 4 da tarde até as 2 da manhã, né? Ou seja, fazendo aí, nessa conta, quantas horas dá? Das 16 às 20... 10 horas, né? 10 horas no ar, né? Já fazia 10 horas que eu estava no ar. E sem uma blusa, e de madrugada e à noite em São Paulo, quem trabalhou em emissoras lá sabe que os caras deixam o ar-condicionado no máximo, porque é programado para um local que tem 40, 50 pessoas trabalhando, à noite você tem meia dúzia de pessoas ali, você imagina o gelo que fica, né? E a temperatura é a mesma. Com frio, com fome, sem dinheiro para comer e não tendo onde dormir, porque o próximo cometa só sairia a partir das 5 da manhã, mas o metrô começava a rodar, funcionar, acho que 15 para 5, uma coisa assim. Eu só ia pegar o cometa de 5h30, ou 15 para 6 da manhã. Então, esse dia foi um dia muito complicado. E eu não tinha telefone na minha casa, tive que ligar para vizinho no meio da noite, pedir para dar um recado para os meus pais, que eu tinha ficado em São Paulo e tal, né? Eu tinha, sei lá, na época 19, 20 anos. E foi uma experiência dura, difícil, que eu não me esqueço até hoje. Aliás, tem músicas uma das músicas que eu escuto essa música, eu lembro imediatamente desse momento, das Madrugadas Frias de São Paulo, que é uma música do Guns N' Roses, Patience, que me faz voltar direto nesse momento de frio, fome, cansaço, sono. E é isso, acho que quando você tem um objetivo, né, você vai buscar. Eu queria um espaço no mercado de São Paulo. E aí, graças a essas oportunidades, acabou surgindo uma oportunidade de eu assumir um horário fixo em São Paulo. E foi quando eu venho para Sorocaba, depois de um certo período que eu estava lá, pedi para sair da Rádio Ipanema para ficar fixo em São Paulo, ia mudar a faculdade para São Paulo, tudo. E aí minha vida profissional tem uma outra virada também. Que é a hora que você se torna um coordenador de rádio, tem uma oportunidade de subir um degrau dentro do rádio. Exato, é uma responsabilidade grande, né? Eu com recém 21 anos completos,
Sou convidado pelo então diretor da rádio, Cláudio Oliveira, e pelo Francisco Palhato Neto, filho do Benedito Palhato, para coordenar a rádio, né? Eles vieram com uma proposta: olha, a gente queria que você ficasse, temos uma ideia de você assumir a coordenação e tal. E aí eu vejo uma oportunidade diferente, né? E você vê, ó, num período de 3 anos, né? Desde começar, né? Desde a primeira negativa lá, que eu não servia para aquilo ali, de repente eu recebo o convite para ser coordenador, né? É uma coisa meio surreal que vai acontecendo na vida, né? Por isso que a gente tem que acreditar sempre e seguir em frente. E aí eu tenho a oportunidade de continuar fazendo faculdade onde eu estava, continuar perto da minha família, ganhar mais, e uma oportunidade diferente de estar do outro lado do balcão. E aí eu assumo a coordenação aí com 21 anos, tomando conta de uma turma aí em torno de umas 15 pessoas aí, onde eu era, com certeza, estava ali na base ali entre os mais jovens ali, e gente de muito mais experiência de rádio, de vida, mais tempo de idade e tal. E aí começa uma fase interessante da minha vida também profissional. Esta história merece muitos, mas muitos detalhes que a gente precisa contar dentro desses 100 anos do rádio no Brasil, as histórias que o rádio não contou, os bastidores do rádio. Walter Calles comandava uma equipe muito jovem, muito competente, mas gostava também de boas bagunças, né? Os meninos da IPA, os meninos da Ipanema, deram muito trabalho para o recém-contratado coordenador, um jovem coordenador de rádio, uma rádio de sucesso, primeiro lugar em audiência, com uma baita estrutura de equipamentos, carros, eventos a todo dia. Como é que foi coordenar este bando de loucos, né, como dizem os corintianos? Foi uma experiência única, né? Porque assim, eu fazia parte desse bando também. De repente você sai e tem a responsabilidade de comandar uma equipe ali com essa galera toda, como você falou, os meninos e as meninas, né? Porque a gente tinha ali todo tipo de perfil, né? Desde os mais acomodados aos mais salientes, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Você tá ali com aquela jovialidade efervescente, né? As pessoas trabalhando numa emissora que era de ponta. A gente conseguiu, numa pesquisa Ibope, eu me lembro até hoje, ser primeiro lugar entre todas as emissoras, ter mais audiência do que a soma de todas as outras emissoras de FM, de AM da cidade. Isso é um fato histórico, né? Na época a gente não tinha as emissoras de televisão ainda, estavam começando aqui na cidade e tal, e a Rádio Ipanema dava emprestava para a gente realmente um prestígio, um reconhecimento na cidade muito grande. Isso é muito legal, né? Todo mundo que trabalhou lá teve a oportunidade disso. E aí você começa a se deparar, como você vê, né? Não é só o bônus, né? Você tem o ônus também que vem junto com o comando de uma equipe assim. E aí a gente enfrentava os mais diversos tipos de problemas, né? Funcionários que iam sair com o carro da rádio, batiam na árvore, na frente da rádio, na hora de manobrar o carro, e daí a pessoa vem desesperada: o que eu faço? E agora? Vou perder o emprego? E aí você sai correndo, vai num funileiro, tenta ajudar e tal. Essa história de ser paizão, e esse nome a gente precisa falar, que já tem autorização dela. Além de coordenador, de ser uma boa pessoa, um ser humano incrível que é Walter Calles, Mari Maia, ela deu esse trabalho para você da árvore, do carro? Logo nos primeiros tempos que ela começou a dirigir e tal, acho que ela a segunda vez que ela foi sair com o carro da rádio, eu saí com ela, mas ela mirou e acertou em cheio na árvore, né? E amassou para-choque e tal, e a gente vai até um funileiro lá para arrumar essa coisa toda e tal. Até hoje ela me agradece de não ter sido dispensada por causa disso, mas a Mari é uma grande amiga do rádio também, da minha vida, aí sou padrinho de casamento dela, ela também é madrinha do meu casamento, então assim, a gente tem um relacionamento muito próximo, né, nesses 35 anos aí. Fizemos faculdade junto um período e tal. Mas não é só esse, né? Tem outros casos também que você pede para uma equipe fazer um trabalho, por exemplo, em Mongaguá, e um dos locutores arrebenta o cárter do carro da rádio, né?
E aí você sabe, né? Com o cárter arrebentado, não tem óleo no carro, como é que vai fazer, né? Então você imagina o prejuízo de você estar em outra cidade, e ele não estava sozinho, estava com outras pessoas, tal. E você vê algumas, né? Essa coisa, como eu falei, da juventude, daí você tão jovem quanto ter que administrar essas coisas, né? Problemas já chegou a acontecer, por exemplo, de um locutor bater o carro da rádio no outro carro da rádio. Essa história foi contada aqui por César Lante. Exatamente, né? Ele e o Fernando têm essa história. Eu acho que o Fernando foi sair no semáforo, o César achou que ele tinha ido, uma pessoa foi começar a atravessar, ele veio e bateu no carro. E aí como é que você vai explicar para os donos da rádio que os dois carros da rádio bateram entre si, né? E aí são histórias, né, que você vai tendo que administrar, coordenar, atrasos, problemas de disciplina, do dia a dia, né? Por exemplo, eu me lembro que eu não tinha uma reunião que eu não tinha que falar para o pessoal, olha gente, vamos lá, mantenha o banheiro em ordem, tal, esse tipo de coisa que não está inerente dentro de uma função de coordenador artístico, mas como gestor de equipe você tem que estar ali, porque você é cobrado disso também, você tem uma equipe trabalhando com você e você tem um pessoal que não entendeu isso ainda, né? Então faz parte do jogo, né? E de novo, né? Tenho uma gratidão enorme aí à família Palhato por essa oportunidade, né? Que me deu essa oportunidade de visão de gestão de negócio, né? Não só a parte estratégica de como colocar o produto no ar, mas como comandar equipes e tal, né? Foi a primeira grande oportunidade e depois outras portas se abriram aí, graças a essa tive outras oportunidades também. Você nessa situação, você teve muitas reuniões com uma pessoa muito querida na Rádio Ipanema à época, que era a administradora Filomena. Sim. Te traz alguma boa lembrança, Walter? Ela traz uma lembrança que foi um chacoalhão, né? Na época não foi uma coisa muito boa de se ouvir, mas foi um chacoalhão importante que eu carrego para a minha vida, né? Aí foi um pouco antes de ser coordenador também. A Rádio Ipanema tinha o Grupo Palhato, né? A rádio fazia parte desse grupo, tinha um projeto muito legal de subsidiar, né, a faculdade, né, cursos de formação dos profissionais ali. E o grupo pagava a nossa faculdade, né? Nos 2 primeiros anos pagou integral e os 2 últimos anos foi 50%, readequação de mercado, situação de país e tudo, mas continuou honrando ali. Eu agradeço muito porque isso me ajudou imensamente, ainda mais eu que fiz faculdade fora de Sorocaba, que nós não tínhamos faculdade de comunicação como a Uniso aqui hoje e outras instituições que nós temos na cidade, eu tive que fazer faculdade fora. E a gente só tinha um compromisso, né? Todo mês a gente recebia o cheque nominal à faculdade, no valor a gente só tinha que ir lá pagar, pegar o recibo e devolver para a Filomena, que era o administrativo, financeiro da rádio. E adivinha, este que está aqui falando com vocês, todo mês esquecia de entregar o recibo para... né? Eu acho que na 4º ou 5º mês subsequente que eu não entreguei o recibo como deveria na data certa, e isso estava atrasando a prestação de contas da Filomena, ela me chamou na sala, fechou a porta, olhou bem para mim assim e falou assim, olha, Walter, você tem que entender uma coisa, com aquela voz, aquela calma, por isso que eu falo, às vezes as palavras mais duras que você pode ouvir na sua vida vão ser faladas num tom tão baixo, tão tranquilo, que isso vai ficar ecoando na sua mente pro resto da sua vida. E a Filomena deu uma grande contribuição nisso quando ela olha para mim e fala assim, olha, Walter, você já tem quase 20 anos, você é um homem, você precisa ter mais responsabilidade na sua vida não é uma brincadeira, isso que a gente pede para você fazer é um mínimo, não sei o quê, e falou. E aquilo ficou na minha memória. Pergunta se eu esqueci uma vez de levar o recibo para a Filomena. Nunca mais, né? Então, essas experiências vão ajudando na sua formação como ser humano, responsável, homem, né? Essa coisa de você cumprir aquilo que você tá fazendo. Até por causa disso, talvez tenha surgido
posteriormente, né, dessa mudança de comportamento, o convite para ser coordenador também. Mas... Walter, você como coordenador cuidava de muitas coisas na rádio, desde a programação musical, dos locutores, e tinha também estúdio de gravação, e tinha ali algumas coisas, alguns ruídos que aconteciam nas gravações e que você precisava também observar, né? E você pediu para um funcionário fazer uma manutenção, e ele achou que você estava com algum cisco no olho, com o olho um pouco precisando de um colírio, alguma coisa. Conta essa história aqui pra gente. Olha, eu não sei se ele teve essa intenção de lubrificar meu globo ocular, mas aconteceu o seguinte, a gente trabalhávamos com 2 estúdios, tinha o estúdio principal e o estúdio de gravação, que inclusive era o estúdio onde era levado ao ar o Jornal da Ipanema, que é um jornalismo super famoso das manhãs aqui de Sorocaba, né? E durante o jornal a gente ouvia aquele rangido, né, de rodinha, de cadeira, o famoso nheque-nheque que você começa a ouvir, né? E aí, um outro colaborador na época, né, liga na minha sala e fala assim, por favor, me arruma um serviço para o estagiário aqui, que ele está muito sem fazer nada, ele está me atrapalhando. Né? Tinha um código para isso aí, né? Exatamente. E aí esse coordenador falou, viu, dá uma força aqui, na época a gente usava, acho que era código 171, falou, código 171 aqui e tal, me ajuda com esse cara aí. Né? E por sinal é esse que me entrevista que pediu esse auxílio. Aí a pessoa que era estagiário, eu chamei até a minha sala, falei, olha, eu preciso que você faça um negócio que está me incomodando e tal, pega um WD-40, um lubrificante aí, e aplica sobre o rodízio das cadeiras ou aquela parte ali do amortecedor, né, das cadeiras giratórias, tal, que isso aí que deve estar fazendo barulho. E ele falou, não, tudo bem, pode deixar, tô indo lá. E acho que tinha umas 5, 6 cadeiras ali, mas uma coisa rápida, eu acho que em menos de 5 minutos ele já voltou falou, não, já tá pronto lá, eu já vi ele passando no corredor, eu falei, já terminou lá já? Ah, então tá bom, então vou ver lá se você, como é que ficou, né? Aí eu vou sentar, a primeira cadeira que eu sentei é óbvio que estava rangindo, né? Ele não fez a coisa direito. Aí eu levantei uma cadeira, coloquei ela com os pés para cima e falei para ele, pega lá o WD-40. Com toda a delicadeza. Falei, pega o WD-40 lá que eu vou te mostrar. Você não colocou aqui, ó, é aqui que você tem que colocar. E eu mostrei para ele, falei, olha aqui, ó, e olhei assim. Eu falei, espirra aqui agora. Aí ele deixou o jato virado pro meu olho, cara. Ele não prestou atenção nem onde ele estava jogando o jato. Ou seja, eu tomei um jato de WD-40 no olho, que eu devo ter uma irritação no olho até hoje por causa dessa situação. Mas na época, né, toda a minha tranquilidade, eu falei, saia de perto de mim agora que eu não quero falar com você. Essa é uma maneira polida de eu tentar explicar o que eu falei para ele naquele momento que ele jogou o WD-40 no meu olho. E aí, até hoje, isso virou uma história que as pessoas contam e é a mais pura verdade, né? Depois ele realmente aprendeu onde colocava, né? Alguns amigos colaboraram e ajudaram para ensinar ele onde é que ele tinha que lubrificar. Isso aí foi essa história, Luiz. Nós estamos falando de Antônio Carlos Pardal. O Walter é muito polido nesse sentido de falar nomes, mas a gente gosta de entregar os bastidores do rádio. Dá um abraço para o Pardal, eu gosto muito do Pardal. Tivemos a oportunidade de trabalhar em outros momentos, em outras emissoras juntos aí, até foi muito legal. Mas tem essa história aí, essa daí tá na conta, viu, Pardal? O Pardal também tem uma história muito boa, e isso causou, logicamente, sucessivos problemas para o coordenador Walter Calles. Tem uma história boa do Pardal com a Zilá Gonzaga no programa de madrugada? Como é que é essa história, Walter? Bom, já deu para perceber que o Pardal ele tinha um para-raio, né? Um para-raio para esse tipo de situação complicada. Eu entrava na emissora às 8h30 da manhã. A Zilá fazia um programa das 4 às 7 da manhã. A primeira hora do programa da Zilá era gravado, porque daí ela entrava às 5 da manhã e ficava ao vivo até às 7, que era a hora do jornal.
Todas as vezes que eu encontrava a nossa gloriosa, saudosa rainha do rádio Zilá Gonzaga sentada no banco da recepção da emissora, quando eu chegava às 8h30, já era o presságio que eu teria problemas naquele dia já. E ela, que era uma delicadeza também e tal, me aguardava ali, eu entrava, ela dava bom dia, olha, eu preciso falar com você. Eu falava, quase não precisava nem falar, que eu tenho certeza que alguma coisa precisava falar. E aí, numa dessas daí que essas coisas dos operadores que não deixavam no volume certo, erravam música e tudo mais, tal, né? Porque não era só o Pardal, né? Até a gente conseguir um operador que tivesse uma sintonia fina com a Zilá, que na época foi o Irineu, né? A gente chamava ele de Irineu, falava que a Zilá era a rainha, ele era o príncipe, né? Radaway também. Porque ele conseguiu uma sinergia muito legal com a Zilá na época e aí os meus problemas acabaram. Mas até a gente chegar nesse ponto, nós tivemos algumas dificuldades lá. E numa dessas daí, a Zilá me falou assim, olha, hoje aconteceu uma coisa assim inadmissível. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu estava ouvindo o programa na minha casa, tomando café, e de repente eu ouço a minha voz ao contrário. Eu falei, como assim ouviu sua voz ao contrário? Eu estava falando, eu parecia uma árabe falando, Walter. Né? Eu falei, como, Zilá? Ela falou, pega a fita da gravação da censura, que na época era tudo em fita, né, gente? Não tinha arquivo digital. Isso foi em 92, 93. E aí, a Zilá, que eu tinha o maior respeito também de sempre, que eu ouvia com a minha mãe, com meu pai, a Zilá Gonzaga, né, que faz parte da história do rádio sorocabano, né? E aí eu vou ouvir a gravação e aí eu começo a ouvir a Zilá anunciando ou desanunciando uma música com a fita ao contrário, porque a gente gravava essa primeira hora dela em fita de rolo. E o operador colocou a fita ao contrário. E quando você coloca ao contrário, é como se você fizesse uma coisa meio... a pessoa falando ao contrário, né? E ele soltou isso durante 1 hora e não percebeu que a voz da Zilá estava ao contrário. E aí eu fui questionar e ele falou assim, nossa, mas eu percebi que a voz da Zilá estava meio estranha, meu. Ou seja, não percebeu, né? Não prestou atenção ao que ele estava fazendo, né? Quando parava de falar, tocava música. Falou, ela parava de falar e eu entrava com a música e tal, né? E aí você vê a que ponto pode chegar uma desatenção, né? Mas é mais uma história para contar isso, Luiz. Você também, Walter, teve muitas histórias no rádio, na Rádio Ipanema, em outras rádios. Depois você foi coordenador também de rádio rock, né? Rádio, uma tendência à época. Também tem boas histórias dessa emissora, né? Sim, sim. Na verdade, eu fui coordenador da Ipanema, artístico, né? Fui programador musical, ajudei com promoção também. Depois eu fui para a Band, fui como gerente de promoção, tal. Também auxiliei na área comercial. Trabalhei também num projeto chamado Rádio 10, que eu fui coordenador artístico, um período. E aí, entre idas e vindas, São Paulo de novo, tal, vou para a Rádio Rock. E daí na Rádio Rock me dada a missão para voltar para Sorocaba para coordenar a rádio afiliada deles aqui, que é a 103. E aí também tem várias histórias, né? Você foi para o Rock in Rio, para um evento, foi super agradável, né? Um evento super limpinho, né? Limpinho até a página 2, né? Sem dúvida. Eu acho que a experiência no Rock in Rio 2001 foi uma coisa muito, muito bacana, né? Surreal. A gente fez uma transmissão bem legal de lá. A gente tinha um caminhão Link, mandando sinal via satélite em tempo integral, transmitindo shows, gravando, falando com os artistas nacionais e internacionais. Foi muito legal, porque foi uma parceria bacana entre a Rádio Rock de São Paulo, Sorocaba e a Rádio Rock do Rio, né? Que é a Rádio Cidade. Então, nesse aspecto, foi uma experiência muito boa. Foram 2 semanas que eu acompanhei lá e foi fantástico. O grande problema é que você imagina um local que tem muita gente, um local que tem muitas pessoas. Não é a todo momento que a pessoa está ali aguardando o show que vai acontecer. Se ela tem vontade de ir ao banheiro,
muitas vezes ela vai encurtar o caminho. É isso, gente, não tem como fazer. Eu lembro de eu tive que jogar o tênis que eu usei nessa cobertura, eu joguei fora, eu não consegui entrar com ele, eu não tive coragem de entrar com ele no avião para voltar para São Paulo, porque ele estava imprestável, de tanto que eu pisei em xixi no ambiente inteiro lá da cidade do rock, né, na época, no local onde foi realizado. Mas é isso, são experiências, né? E eu conto isso, falo, puxa, mas você foi lembrar disso e tal, né? Foi muito legal. Olha, eu vi Iron Maiden de perto, eu vi Silverchair, eu vi Red Hot Chili Peppers, bandas super legais e tal, né? Citando algumas delas, né? Tem muita coisa bacana que foi nessa edição do Rock in Rio. As bandas nacionais também de destaque na época, foi muito legal. Mas tem essa história, né? Que qualquer movimentação, né? Por exemplo, a gente utilizar banheiro e tudo mais, a gente tinha que atravessar um determinado... E não era um ponto muito grande, viu, gente? Ou a gente estava com sorte, estávamos pisando exatamente em campo minado ali, que eu tive que jogar fora o tênis depois. Eu comprei um tênis no Rio para voltar para São Paulo, porque se eu entrasse no avião com aquilo ali, não tinha a menor condição, não dava. Tive que jogar fora o tênis. Muitas histórias do rádio, estamos falando com Walter Kalles, que tem uma história gigantesca aí no rádio, como apresentador, coordenador, contato comercial, e também teve muitos problemas com eventos. Um deles está relacionado aos eventos de Papai Noel nos bairros, Walter? Olha, esse era um evento muito legal, bacana, né? A gente chegar e mandar o carro da rádio, às vezes com uma promoção para sortear uma moto, ou com a cadeirinha do Papai Noel sendo rebocada pelo carro da rádio, né? Como se fosse o trenó ali do Papai Noel. Foram ações muito legais, né? Durante vários anos a gente fez essa ação. Mas teve um período que a gente tinha um Papai Noel um pouco mais revoltado, né? Ele era um Papai Noel meio temperamental. E aí a gente enfrentou algumas dificuldades com ele, como por exemplo, né? Todo lugar que você vai encontrar crianças dóceis e crianças um pouco mais agitadas, né? Eu me lembro de uma situação num shopping onde o Papai Noel chegou e a criança veio para brincar com ele e tal. E eu acho que a criança estava tão acostumada de ver Papai Noel com barriga de travesseiro, alguma coisa e tal, né? E esse Papai Noel, ele realmente era grande, ele tinha um barrigão mesmo tal. João Gordo, né? Isso. Por sinal, era o nome e apelido dele, né? E o João vestia aquela roupa e encarnava o Papai Noel ali. Só que ele tinha um barrigão. E um dia a criança chega pro João e fala, isso aqui é travesseiro. Chega e dá um murro na barriga dele. E aí ele olha para a criança, fala assim, ó, com toda a delicadeza do mundo, né? Suma daqui, sua filha da mãe, né? E ele falou com outras palavras, né? Estou sendo polido nesse momento. O menino com cara de assustado de ter tomado um presta atenção assim do Papai Noel. Não sei se a partir daquele momento ele deixou de acreditar em Papai Noel, mas foi um momento complicado também que eu tive que administrar. Uma outra situação, em alguns bairros que a gente ia, né? De extrema carência e tudo mais tal. Então se formava fila também para entregar as balas, né? Porque eles eram proibidos, eles não podiam jogar bala, mesmo quando fosse com o trio elétrico ou com a carretinha, né? Não era para jogar bala, risco de alguma criança, né? Tentar pegar e ser atropelado, alguma coisa. Então formava ali uma fila para receber a balinha do Papai Noel, um chocolatinho, um bombom, alguma coisa tal. E brotava a criança, né? Não, várias crianças, né? E ali, além de você ter muita criança, tem aquelas crianças mais espertinhas que elas vão e elas entram de novo na fila, por uma questão de instinto, de querer mais presentes e tal. E teve uma situação num determinado bairro que o menino acho que entrou pela 5ª vez na fila e o Papai Noel, esse mesmo, com toda a delicadeza também, encheu a mão de bala, bateu na mão do menino e falou, suma daqui e não volte mais. Que é uma coisa inadmissível. O Papai Noel teria que ter um pouquinho mais de paciência com as crianças, mas aí chega esse tipo de reclamação. E aí como é que você vai administrar essa questão de um Papai Noel, digamos, um pouco mais rebelde, né, que você coloca nas ruas? Mas são coisas que acontecem, né, gente? Faz parte. Inclusive Papai Noel e também nas épocas de carnaval era o Rei Momo, né?
Exatamente, que aí era um outro problema que a gente tinha também, né? Porque nós tínhamos um trio elétrico e esse trio elétrico ele andava por toda a cidade e tal. E, obviamente, não são todos os locais onde a fiação tem uma altura legal, né? E a gente sempre alertava as pessoas, tal, né? As garotas que dançavam no trio, ela falou, olha, toma cuidado com galho de árvore e fio, né? Quando você for dançar, dança olhando para frente, para você ver o que está vindo, né? Se vier alguma coisa em direção a vocês, abaixem e tal, né? Desce, tem uma escadinha que tinha a parte inferior do trio. Ah, mas era avisar e no dia seguinte parece que tinha atração, né? Alguém tomava uma galhada, ou uma vez uma menina chegou com um roxo no rosto, assim, falou, nossa, acho que eu não vou mais, meu pai não quer que eu vá mais, tá? Por quê? Porque, olha, o meu rosto do jeito que tá, tomou um fio no rosto, tal. A gente fala isso hoje, né? Mas era uma época, digamos assim, onde a gente prestava atenção em diversas questões de segurança, mas algumas coisas não depende só de você, depende das pessoas que estão ali também prestar atenção, né? Então, administrar esse tipo de coisa chegou a ter situações de pessoas que chegaram a cair do trio, e não foram as meninas, tal, mas acompanhantes de banda, alguma coisa, que realmente levou um cabo no meio do peito e jogou a pessoa para trás, ela rodou de cima do trio, sorte que caiu de pé ainda, né? Que podia ter sido uma coisa muito pior. Você sempre teve vários problemas aí com pessoas, né? Com problemas no bom sentido para resolver, né? Agora, um dos problemas que você teve como radialista foi receber a visita de um ouvinte vestido de palhaço na rádio e que não foi tão cordial com você. O Luiz adora citar essa situação em todas as nossas reuniões. Acho que a cada 10, 8 ele cita isso aqui. E o fato inusitado para ele é a questão de ser um palhaço, né? Ele acha que eu tenho dificuldades com palhaço. E não é, palhaço, né, é um artista circense, legal, tem que ser valorizado sempre e tal, e tudo mais. O que aconteceu nesse episódio é o seguinte, nós tínhamos na Rádio Ipanema um programa chamado Cacareco Ipanema. E aí, esse programa fazia muito sucesso e tal, e depois eu estava em outra emissora já tal, e tinha um cara que ele usou isso aí, né? Um dos nomes dos palhaços que ele representava era Palhaço Cacareco. E aí, um dia ele foi na emissora, né? Algumas vezes ele tinha ido até lá, sempre pedia ajuda. Dá para você dar uma força, uma graninha para mim, alguma coisa, estou precisando disso. A gente sempre ajudava. E teve um dia que eu estava enrolando um banner na porta da rádio e tal, e ele pediu ajuda e eu realmente não tinha dinheiro naquele momento. Não tinha, e eu não falei nada, né, demais para ele. Eu só falei, olha, eu tô sem dinheiro, hoje eu não tenho. Não, mas qualquer coisa. Eu falei, não, mas eu tô sem dinheiro, e enrolando o banner ali. Aí ele insistiu de novo, falou, pô, você tem sim. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro agora, né? Você sabe, outras vezes você veio aqui, deixa de ser mão de vaca, seu filho a dar. E aí essa é uma palavra que desperta os mais... os instintos mais problemáticos. Exatamente. É um instinto que eu realmente não gosto de ter, porque eu tenho respeito muito grande à figura materna, mãe. Fazia pouco tempo que a minha mãe tinha falecido também e tal, e aí ele me pegou num dia assim, eu falei, o que você falou? E ele repetiu. Aí quando ele repetiu, eu não tive dúvida, eu falei, agora você vem aqui que agora nós vamos acertar as contas. E daí ele saiu correndo no quarteirão da emissora, e eu acho que eu corri o meio quarteirão com o banner na mão, né? Mas eu não sei se eu ia fazer alguma, mas eu acho que eu queria assustar ele, entendeu? Eu tava com raiva do que ele tinha falado, né? Mas foi isso, gente, é só isso, eu não tenho problema nenhum com palhaço.
Mas e aí, Walter, o palhaço, você ainda tem contato com ele? Você teve depois problemas em ver outros palhaços? Tem medo de palhaço? Como é que Não, como eu disse, eu não tenho problema nenhum com palhaço. Inclusive desse episódio, outras vezes a gente teve a oportunidade de se encontrar, tal. Ele chegou a me pedir desculpa também, eu também pela minha falta de paciência no momento ali, eu expliquei para ele que ele mexeu com um ponto ruim, que ele não fizesse mais isso com ninguém. Você tem duas citações aqui, familiares. Uma você falou aqui do seu pai, do seu João, que ouvia lá o rádio com você à época, ouvia Zilá. E Dona Santina também, que era uma pessoa adorável, que adorava também levar alguns companheiros do rádio para almoçar na sua casa. É isso mesmo, Walter? É isso mesmo. Minha mãe, a Dona Santina, né? Esse ano, inclusive, faz 29 anos que ela faleceu, e a gente tem né, obviamente uma saudade boa, né, de todo esse carinho que ela tinha com a gente e com os amigos também, né? E na época eu lembro que a gente tinha contratado algumas pessoas de fora, né? E as pessoas que não tinham familiares aqui em Sorocaba era o Luiz, que está me entrevistando aqui agora, que a família dele estava em São Bernardo, se não me engano, né? Era de Sorocaba, foram para São Bernardo e ele voltou primeiro para Sorocaba e os familiares continuaram lá. E tinha também o Doni Litieri, que trabalhou também um bom tempo na Antena 1, na Globo, e hoje faz anos que é voz padrão também da Rede Record. E na época, o Doni também veio de São Paulo, né? E a rádio tinha uma casa que ela oferecia para esses funcionários aí que não tinham residência aqui, né? Não é sem lar, como o Luiz diz, para que eles pudessem ficar. E a gente tinha esses dois profissionais, aí você sabe, né? Uma casa imensa ali, com dois jovens na fase aí dos seus 20 e poucos anos, tal, você imagina o jeito que era, né? Então, às vezes eles comiam, às vezes não comiam, tal, né? Aquela coisa meio vida louca, né? E minha mãe percebeu isso, ela ficava sensibilizada, e muitas vezes ela falava, olha, vou fazer uma sopa aqui hoje, um jantar, tal. Chama os seus amigos que não tem família aqui em Sorocaba para vir comer em casa, tal. E eles iam, e ela ficava super feliz, tal, né? Mas ela se referia aos meninos que não tinham família aqui. Eu falo, não, eles têm família, mas é que os familiares são de São Paulo. Eu sei, é dura a vida deles, eu tenho dó deles, tal. E ela meio que adotou eles também durante um período aí para cuidar desse pessoal aí. E tinha uma comida sensacional, saborosíssima. Walter, você também tem aqui histórias, tanto você quanto César Lante, quanto Fernando Carriel, Anderson Santos, de mudança de nomes. Você já foi chamado de quais sobrenomes? Walter tal. Olha, na verdade, até o Walter já sofreu dificuldades. Bom, meu nome é Walter com V, né? Então, eu carrego desde a infância essa coisa de as pessoas, mas é com V ou é com W, né? Então, sempre ocorreu isso. Mas o que acontece? Por causa do meu sobrenome, né? Que é Calis, C-A-L-I-S, que esse soletrar do meu sobrenome, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso na minha vida. As pessoas confundem, e quando elas estão ouvindo, algumas pessoas várias vezes me chamaram, e meu nome é Walter César Calis. Acho que por causa do César também, trabalhar na mesma época de rádio e tudo mais, as pessoas também acabam chamando de César Calis, de Walter Carlos, Walter Salles, Walter Carnes, né? Que eu acho que foi uma das mais engraçadas que aconteceram. Fernando Calles, por causa do Fernando Carriel, eu acho que também confundiam, né? Nunca me confundiram só com o Anderson, que eu acho que ficava muito longo, né? Até daí teve gente que já me chamou de Cláudio Calles. Nossa, Walter para Cláudio, né? Acho que, sei lá, qual a sonoridade. Tem uma história boa também de uma pessoa do estacionamento que chamava você, né? Essa daí eu já vou te contar também. Mas tem também um cara que ficou um bom tempo sem me ver, e daí ele falou assim, nossa, cara, como eu fiquei feliz de ver que você está correndo agora, né, na Fórmula Indy e tal. Aí eu falei para ele, Fórmula Indy, né?
Ele falou, cara, eu vi lá o cara correndo, é Walter Salles lá, porra, fiquei emocionado. Eu falei, então, cara, mas o meu nome é Walter Calles, não é Walter Salles, né? Então, para você ver até onde vai, às vezes, a confusão das pessoas. E essa história do estacionamento, aliás, até hoje, né? Tem uma pessoa no estacionamento aí na cidade que me chama de Nelson. E aí, eu não sei se é força de expressão também e tal, como você chama alguém, ô Zé, não sei o que lá, ele chama de Nelson, né? Falou, ô Nelson, deixa aí comigo que eu deixo a chave e tal. E a vida inteira esse cara me chamou de Nelson. E eu tenho até medo de falar que o meu nome não é Nelson para ele, talvez ele tenha uma frustração tão grande que não resista. Walter Calles sempre foi um paizão dos amigos que trabalharam com ele, né? Sempre segurando os rojões dos meninos do rádio. Também foi muitas vezes padrinhos desse povo. Você é o considerado padrinho padrão, é isso? Eu acho que isso tem um pouco a ver também, sei lá, eu fui padrinho muitas vezes, eu acho que a gente vai criando um vínculo de amizade e tudo mais com as pessoas. Teve um período também que eu tive carros que chamam, digamos assim, chamavam a atenção das noivas, né? Eu tive três clássicos Opalas Commodoro, né? Que as noivas gostavam de ir para a igreja com ele também, já levei muita noiva assim também, mas com outros carros também e tal, só como exemplo e tal, mas acho que é isso, a gente vai criando um vínculo de amizade, né, e vai se aproximando mais das pessoas, isso é bacana, eu acho que a gente vai construindo relacionamentos que vão além da questão como de colegas de trabalho e passando para o campo da amizade mesmo, do dia a dia, né? Você, para se atualizar, viajou várias vezes para outros países, outras cidades, outros estados, para conhecer equipamentos, ver coisas novas. Tem histórias boas aí nessas viagens de conhecimento dentro do rádio, gente que você foi, histórias boas? Viajou muito para Las Vegas, não é isso? Exatamente. A primeira vez que eu fui para Las Vegas foi em 1994. E na época, trabalhava aqui em Sorocaba ainda, na extinta TV Aliança, que hoje é a TV Tem, o Cleiton Conservani. E o Cleiton já tinha ido algumas vezes para Las Vegas tal, e a gente queria ir para a feira de rádio e TV, a NAB, que é considerada a maior feira do segmento, né, do mundo. E aí o Cleiton, como ele já tinha ido, a gente pediu até uma consultoria para ele, ele foi muito gentil, muito simpático e tal, eu tenho uma recordação muito boa do Cleiton dando dicas, onde a gente deveria ir e tudo mais, como é que era o caminho. Na época não tinha voo direto para Las Vegas, a gente tinha que descer em Los Angeles e tal, pegar um carro. Em 94, sem celular, sem GPS, sem Waze, sem Google Maps, sem nada disso na mão, só com aquele mapinha de papel e vamos lá. E na época fomos eu e o Newton Severino, que era o nosso gerente comercial da rádio. Newton, um amigão, né, parceiraço, né? E aí você imagina o que pode acontecer, né? 2 caipiras pela primeira vez em Las Vegas, né? E foi uma história muito legal, né? Até hoje a gente brinca, fala, não sei como é que a gente conseguiu chegar e se encontrar naquele mapa cheio de autoestradas com número, né? Porque aqui a gente tem as rodovias por nome, lá é muito com número, né? A I-95, a 755, a 55 e tudo mais. E aí o que acontece? Chegamos a Las Vegas e aí os dois doidos de fome e tudo mais, né? Uma das histórias, vamos comer em algum lugar, né? E aí chega com aquele inglês, né, paupérrimo que nós tínhamos, né? Muito fraquinho e tal, pegamos um cardápio ali e muito cansado da viagem, começamos a olhar tal, uma viagem que durava 12 horas, gente, né? É um voo que ia para o Japão, fazia escala em Los Angeles, né? A Varig ainda. E aí a gente chega, né, depois de mais 5 horas de carro, vamos comer alguma coisa, começa a olhar o cardápio ali pelas fotos só. Aí tinha um frango bonito, alguma coisa, né? Aí pedimos esse frango e tal. Pedimos o frango, a primeira mordida que a gente deu no frango, uma pimenta, acho que é uma das mais ardidas que eu consumi na minha vida, né? E aí começa a saga, como eu disse, 2 caipiras nos Estados Unidos, né? Já
fritamos a boca, a garganta ali com aquela pimenta e tal, né? Que Começou acompanhou bem. a gente na viagem inteira. E aquela coisa de se impressionar com tudo, né? De ver que tudo era grandioso e tudo mais tal. Então tem histórias interessantes. De estar no cassino, por exemplo. Na época Las Vegas tinha só as moedinhas, né? E o Newton tá lá jogando tal. Chega uma mulher do lado dele e tal. E tem um outro baldinho cheio de moedas ali e tal. A mulher pede licença para ele, ele olha para a mulher e fala assim, opa, desculpa, não sabia que era seu, falando em português com ela, assim, a mulher ficou olhando para a cara dele, né, assustada, que língua esse cara tá falando, né, e ele super impressionado com tudo que a gente via lá, foi muito interessante também, foi uma viagem que marcou e depois tivemos a oportunidade de outras vezes para lá nesse tempo todo. Esta é uma das histórias mais interessantes, mas tem centenas de outras que certamente a gente um dia vai contar na história do rádio. Walter, nós já estamos finalizando aqui essa nossa entrevista. Hoje você é um coordenador comercial de uma rádio. O que o Walter Calles faz hoje? Hoje eu sou gerente de marketing e dou suporte também para a área comercial da Band FM de Sorocaba. Apresento um programa no final do dia chamado Tamo Junto na Band FM com a Bruna Muraro, das 16 às 18 horas. Aliás, é uma parceria que nós temos aí há 6 ou 7 anos já, fazendo o programa juntos. E estamos lá. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, será sempre bem-vindo. Você também teve experiências em estúdios de gravação e uma das fases mais marcantes, uma das lembranças muito amplas, é de uma casa noturna chamada Casarão 5, que você fazia uma voz impostada. Gostaria que você fizesse aqui para lembrar, para saber quem é a tal voz desse comercial que tinha Casarão 5. Na verdade, só para a gente exemplificar isso aí, a gente precisava fazer uma vinheta diferente. E daí o Luiz, né, que estava comigo no estúdio, falou, como é que a gente pode fazer tal? Eu falei, comecei a pensar nas vozes, né, desse pessoal que tem voz marcante. Lembrei do cara do cinema, que é o Jorge Ramos, né, que tinha aquela voz meio Tainá, uma aventura na selva tal, né? E aí tinha... E lembrei, falei, mas esse Jorge Ramos que eu tô fazendo tá meio Calbi Peixoto, né? Meio Conceição, né? E aí a gente acabou criando uma vinheta que ficou famosa durante vários anos, rodou bastante nas emissoras de rádio aqui, que era o Casarão 5. Né? Muito bom. Isso aí. Walter, eu vou falar aqui alguns nomes e gostaria que você, em poucas palavras, falasse dessas pessoas. Salomão Bavilovski. O maior agradecimento do mundo por ter dado a primeira oportunidade de trabalhar em rádio e acreditado no meu potencial. Benedito Palhato. Benedito Palhato foi um grande incentivador, uma pessoa fantástica que eu tive muito prazer, me orgulho de ter trabalhado e agradeço imensamente a toda a família Palhato por todas as oportunidades que proporcionaram na minha vida. Tutinha. Tutinha, um ícone do rádio, um cara que muitas pessoas têm medo, receio dele, pelo jeitão dele, a forma como ele trata as pessoas, direto, reto, curto e tal. Mas eu tive o prazer de receber do Tutinha elogios e pedidos para continuar na emissora dele. Quando eu recebi o convite para trabalhar na 89, na Rádio Rock, ele, com aquele jeitão dele, pô, meu, não sai da minha rádio não, fica aí, você é bom, tal, né? Você ouvir de um cara como esse, um elogio desses, eu acho que é um momento marcante também, é um cara que sempre me tratou com muito respeito também, que eu tenho a maior admiração. Obrigado pelas oportunidades, Tutinha. Zilá Gonzaga. Zilá Gonzaga, rainha do rádio, nossa mãezona, né? Na época que nós começamos na Rádio Ipanema, todos pré-jovens, né? Adolescentes jovens, 17, 18, 19 anos ali, e a Zilá nos mostrando um direcionamento como seres humanos e mostrando com toda a sua experiência do rádio a responsabilidade que é estar à frente de um microfone. Momento triste do rádio. Olha, infelizmente nesses 35 anos a gente perdeu muitas pessoas queridas, né? Ivan Azali, Zilá Gonzaga, Ricardo Rio, pessoas que... Léo de Paula,
pessoas muito queridas que nos deixaram, né? Eu estou citando só esses assim, mas todos os outros, né, que marcaram a nossa vida nesses 35 anos de rádio. Eu acho que é o momento mais difícil, né, de partida, de despedida dessas pessoas que de alguma forma contribuíram com a nossa carreira profissional e fizeram parte do nosso círculo de amizades também. Você já foi daqueles operadores de áudio que colocava o disco, colocava cartucho, passou para MD, CD, viu a entrada dos computadores. Como é que você viu o rádio no passado e que você espera do rádio para os próximos 100 anos? Olha, essa evolução tecnológica, né, essa transição do vinil, cartucho, MD, DAT, arquivo digital e tudo mais, né, ela aconteceu muito rápido, né? Eu falo para você que os 10, 15 primeiros anos do rádio, eles passaram rápido, né? A gente teve evolução tecnológica, mas os últimos 20 anos, né, a gente evoluiu, a gente cresceu muito, né? E hoje a gente cresce muito a cada ano, né? Tem coisas que a gente falava há 2 anos atrás aí, mesmo antes da época de pandemia, que hoje já não fazem o menor sentido, né? Então, eu vejo o rádio aproveitando toda essa velocidade que ele sempre teve para se adaptar a estar pronto para essas novas tecnologias. Hoje a gente fala muito do 5G e eu acredito muito que essa questão do 5G ou os 5, 6, 7, 10, 20 Gs que vierem à frente vão facilitar ainda mais essa comunicação do rádio e deixar ele cada vez mais democrático. Muitas pessoas me perguntam, o rádio vai morrer? O rádio não vai morrer, porque o que acontece? A comunicação sonora já foi criada lá atrás. O que está acontecendo agora são novas formas da gente aproveitar essa comunicação sonora, seja através da transmissão aérea, seja através das conexões digitais, dos Gs da vida, a gente sempre vai ter a importância desse veículo que vem para trazer informação, prestar serviço, levar entretenimento e fazer companhia na vida das pessoas o máximo de tempo possível, Luiz. Walter Calles, a Universidade de Sorocaba, através do Labcom, Laboratório de Rádio e Televisão, agradece imensamente a sua presença aqui para contar um pouco da sua história nesses 100 anos do rádio. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado rádio por tudo que você tem me proporcionado, me proporcionou e vai me proporcionar ainda nos próximos anos, né, nesses primeiros 35 anos e que venham mais anos aí junto com você. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto que busca resgatar um pouco dessa história de bastidores do rádio nesse ano que completamos 100 anos desse veículo fantástico. Viva o rádio!